Oi, eu sou a Amanda, bem-vindos ao canal da Montauk e hoje eu tô aqui pra fazer um review. Meu Deus! Gente, eu vou falar desse filme, olha o que acontece, que medo. Cagão sem exceção. Oi, eu sou a Amanda, bem-vindos ao canal da Montauk e hoje eu tô aqui pra fazer um review completão de The Black Phone. Você quer ver um truque de mágica? E se você tá chegando hoje e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, deixa aquele like que ajuda muito e compartilha com seus amigos que amam filmes e séries. A gente também tá lá no Insta e bora falar sobre O Telefone Preto ou The Black Phone, esse filme que foi tão esperado, esse filme de terror, e que eu simplesmente amei. Quem tá aqui sabe que eu sou um pouco resistente com filmes de terror, primeiro porque eu morro de medo. Meu Deus! Segundo, porque nem sempre eu acho coisas que me agradam muito. E eu preciso falar, gente, que eu tô totalmente investida nesse filme. Eu achei um filme incrível e eu vou contar pra vocês tudo que eu achei, os pontos positivos, os pontos negativos. E fiquem tranquilos que a primeira parte é sem spoilers. Depois, no final, a gente pode discutir um pouquinho com spoilers sobre ele e eu vou avisar vocês, tá bom? Trapalhão! Olha só que espetáculo! Você quer uma ajuda? Você viu isso? É. Bom, essa história vai se passar lá nos anos 70 e vai acompanhar diversos desaparecimentos que estão acontecendo com crianças de uma cidade dos Estados Unidos. A gente tem aí uma ambientação muito bem feita, eu acho que esse é um dos pontos mais positivos do filme. A fotografia é incrível, ela sustenta esse ar de suspense, de terror, e aí todo o figurino, a trilha sonora, tudo compõe muito bem essa época e compõe muito bem o cenário em que tudo vai acontecer. Não funciona. Nós vamos acompanhar o Finney, que é o protagonista dessa história, e ele é um garoto que é tipo um loser daquela época, sabe? Aqueles caras que são super tímidos, não conseguem ter habilidades sociais, enfim. Ele é um menino muito quieto, que tem uma história familiar triste e que não consegue se relacionar bem com os colegas. E depois de vários desaparecimentos, ele vai se encontrar aí no porão do Grabber. O The Grabber é o cara que tá sequestrando essas crianças. E aí, gente, a história vai trabalhar muito bem com flashbacks para nos contar o que aconteceu, um pouquinho de cada uma das crianças que tá envolvida em tudo isso, e ao mesmo tempo a gente acompanha a luta desse menino que tá lá trancado, apavorado, né, gente? Afinal de contas, é um cara maluco que sequestrou ele, que usa máscaras o tempo inteiro. E aí a gente tem uma performance genial do Ethan Hawke, que tá o tempo inteiro quase de máscaras, mas que tá sensacional. Ele é simplesmente assustador. Tem horas que ele não tá fazendo nada, ele tá parado e o clima de tensão, o clima de suspense e de terror vai começando a invadir a tela. A cultura daquela época e daquela região é muito bem impressa na tela e a gente tem aí muitos temas que vão ser discutidos além desse tema central que é o sequestro e a questão também meio sobrenatural. A gente tem aí violência, amizade, relações, nós temos muitas críticas sociais também feitas, mas elas não são tão bem desenvolvidas. Esse é um ponto negativo, né? A gente tem diversas tramas que podiam ser um pouco mais bem desenvolvidas e a gente perde muito tempo na construção do personagem central. Ela poderia ter sido muito mais enxuta, porque ele é um personagem que não precisa assim de tantas camadas pra gente poder simpatizar ou entender ele. Então eu acho que essa distribuição de tempo de tela fica prejudicada, inclusive com relação ao Ethan Hawke, porque eu queria muito mais entender toda a psique do personagem. E eu fico até pensando se eles não deixaram um pouquinho o Ethan Hawke de lado para que pudessem existir novos filmes relacionados a essa franquia. Outra personagem que merece muito destaque, aliás, roubou o filme pra ela, é a irmãzinha mais nova do protagonista e ela vai participar ativamente de tudo aquilo, de toda a investigação, de todo o problema. Por quê? Porque ela vai se ver simplesmente sem o irmão e ela vai passar por aquele processo de luto, mas ela é uma personagem que traz muitas coisas, vai agregar muito pra essa investigação, mesmo sendo uma criança. E eu não vou comentar muito sobre isso porque pode estragar a experiência e, aliás, gente, eu acho que quanto
menos vocês souberem das subtramas, melhor. Não assistam nem o trailer, porque o trailer entrega demais. Mas essa menininha, toda a carga emocional que ela traz, toda a carga afetiva e as questões também de religião, com relação ao sobrenatural, ao misticismo, tudo isso vai se agregando muito bem, vai se aglutinando nessa personagem e a menina consegue representar tudo isso de uma forma muito convincente. E realmente quase me arrancou lágrimas assim no final, então é um trabalho incrível e ela vai ser muito importante em toda essa saga. Well, he was stupid to pick a fight with Robin and Ariana. O filme, no geral, é muito bom. Você vai ter jumpscares. O primeiro jumpscare, gente, a primeira vez que eu tomei um susto, eu realmente pulei da cadeira. E tudo bem, gente, eu sou uma pessoa realmente muito assustada com filmes de terror, mas é muito bom, ele funciona muito bem. E também os outros que vão ser subsequentes a ele, eles são um pouco previsíveis, mas você vai se assustar, vai dar pra você se assustar. E também é um entretenimento muito legal, muito completo, ele vai te envolver nesse clima todo e eu acho que você vai gostar muito de assistir The Black Phone. Alô? Não desliga. Quem tá falando? Minha nossa! E pra quem não sabe, essa história toda é baseada num conto que tem o mesmo nome, The Black Phone. Então eu fiquei muito curiosa pra ler. Eu acho muito legal também quando a gente lê esses contos e compara um pouco e também consegue aproveitar um pouco das diferenças dos dois. Eu ainda não li, se você leu, deixa nos comentários, tá bom? Mas eu fiquei bem curiosa pra ler, pra quem gosta aí de contos de terror, de horror, de sequestro, suspense, eu acho que é uma ótima pedida. E agora, gente, eu vou comentar um pouquinho sobre o final. Então, se você ainda não assistiu, você volta aqui depois pra discutir comigo. Se você já assistiu, é o momento da gente conversar sobre o final desse filme. Tell me your name. Taylor. Eu queria muito falar sobre as máscaras e como elas foram utilizadas. Gente, que ótimo aproveitamento, porque as máscaras também refletem os sentimentos daquele personagem, o The Grabber. Por isso que eu acho que esse personagem pode ser mais explorado em futuras produções. Mas quando ele tá um pouco mais bonzinho, aquela máscara um pouco mais serena, depois aqueles chifrinhos, assim, aquela máscara triste, brava. Inclusive tem uma cena que ele tá simplesmente sentado na cadeira esperando pelo fim, se ele vai sair lá do porão. E aquilo é aterrorizante, gente. Aquela máscara, eu fiquei completamente, gente, sem palavras, assim. Aquela cena dele tentando escapar no cadeado, tudo isso combina muito bem como eles usaram as máscaras. Como eu falei, eu queria ter visto mais do passado dele, porque a gente sabe que o sequestrador também tem esses mesmos dons mediúnicos, digamos assim, que os irmãos têm. Então a gente sabe que ele ouve o telefone. Inclusive, ele não atende o telefone porque ele tem medo do que ele vai ouvir. E eu fiquei muito curiosa para entender como foi a infância desse sequestrador, porque ele falou, quando eu era da sua idade, quando eu era pequena, esse telefone tocava, né? Então, eu acho que é muito interessante entender essa psique dele, né? O que ele passou e também o que ele sofreu. Fiquei muito curiosa com relação a isso. E as semelhanças dos dois. Até porque em algum momento é revelado que ele ainda não matou o protagonista, porque ele é diferente dos outros. Talvez ele lembre um pouco o passado do sequestrador. Claro que devido às proporções aí, né, gente? Mas eles têm esses dons. E eu achei incrível como eles discutem também a religião. E eu achei incrível também como eles misturam a religião, toda essa questão misturada ao misticismo, os dons da irmã, que eram muito presentes, e que o pai relaciona com os dons da mãe, que fizeram aí a mãe ter um fim muito triste, mas que podem ser usados para o bem, como é o caso da menininha. Isso se eles forem direcionados e utilizados de forma mais produtiva. Inclusive, o menino tem esses mesmos dons que se manifestam de forma diferente quando ele tá naquela situação de perigo. E é interessante ver como ele escuta o telefone tocou para todos os outros garotos que estavam no porão, mas eles não atendem, porque o único que tem essa mediunidade, ou enfim, essa espiritualidade, chamem como vocês quiserem, é o Finney, e ele consegue ouvir os outros garotos e de alguma forma vingar as mortes tão precoces deles. Inclusive, os garotos não queriam só ajudar, né, o protagonista, eles queriam sim se vingar também do Grabber. Então eu achei muito interessante como eles fizeram essa ligação, ele atendendo os telefonemas e tendo lá pistas de como ele poderia juntar tudo aquilo e ser forte, né? Ele era aquele personagem que era fraquinho, não se defendia e, enfim, criar coragem para ser forte e enfrentar os medos dele. Someone's coming. I'll scream.
E quando o protagonista, auxiliado por todos aqueles outros meninos que sofreram, coloca o telefone no ouvido do Grabber, ele tem aí sua sentença final, ele aí tem que enfrentar tudo que ele fez. E ao mesmo tempo a gente tem a irmãzinha dele conseguindo direcionar a polícia, que é muito ineficiente nesse caso, até o local certo. E a reunião, a amizade, o amor entre irmãos, dos dois, com também o pai sofrendo todo aquele, né, peso, porque ele tentou reprimir esses poderes, né, da filha e do próprio filho, voltando também, se juntando com a família, de repente com a promessa de que eles teriam um futuro melhor. Sério, só a interpretação daquela garotinha me tirou lágrimas e é muito legal esse desfecho, mas eu acho que a gente pode ter prequels aí com relação ao personagem do sequestrador. Mas é um desfecho bem satisfatório, eu gostei muito de como eles misturaram todas essas questões, o filme é bastante convincente e eu quero saber o que vocês acharam aí nos comentários, digam se vocês gostaram também, que nota vocês dariam pro filme. Por ser um filme de terror, gente, eu gostei muito, fui muito surpreendida, evitei os trailers e consegui aí ter uma experiência muito satisfatória. You're gonna use a weapon. You are special, Vinny. Please hurry! E é isso, gente. Deixa um like se você chegou até aqui, deixa aí também sugestões de filmes que vocês querem ver aqui, análises no canal. E é isso, até o próximo. Um beijo, tchau!